Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Por exemplo, a pessoa que tá aí nessas vibrações mais baixas, eu imagino que elas queiram sair dali e irem para vibrações mais altas e tal, e você tem falado muito de afirmações positivas. Partindo para a prática, assim, para essa pessoa sair desse lugar, você acha que, por exemplo, ela deve afirmar para ela mesma coisas do tipo, não sei, eu sou um excelente profissional, por exemplo. E essa afirmação, ela precisa de uma meditação, ela precisa de alguma coisa só para elevar o estado vibracional dela? Ou como funciona, assim? Porque eu imagino que tenha um tipo de trabalho para você elevar essa vibração e outro, imagino, para manter, né? Então, o que na prática mesmo, o que uma pessoa na prática faria para elevar essa vibração, assim? Então, Daniel, é muito interessante a sua pergunta, porque se você parar para pensar, tudo que é importante na vida é precedido por uma declaração. Quando você vai se casar, se você fizer um casamento convencional, o padre vai dizer, eu vos declaro marido e mulher, ou pastor, ou enfim, uma igreja ortodoxa tem esse perfil também. E até quando você se casa num perfil mais moderno, o declarante vai dizer, pode beijar a noiva, eu os declaro marido e mulher. Tudo é precedido por uma declaração. Quando nasce um bebê, o médico diz, nasceu tal hora. Quando morre alguém, hora do óbito X. Por que isso é importante? Porque a gente vive num mundo em que a declaração vale tanto quanto um documento. Em que a palavra tem um poder de negociação incrível. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa aprender a negociar com a gente mesmo. Porque quando você está irritado ou você está numa fase que não é auspiciosa, não é uma fase próspera, você tende a declarar mais miséria e mais problema para você. Não tá fácil, alguém te encontra, e aí, tudo bem? Não, as coisas não estão legais, eu não tô feliz. Quando você está em crise no casamento, você tende a falar para o seu melhor amigo ou para alguém que você confia, não, eu não sei se eu quero continuar. Eu não sei porque eu não tô feliz, não era isso que eu achava que seria e tal. Se a gente somente fizesse primeiro, se desse a chance primeiro de declarar positivamente sobre o nosso problema, 90% do problema morreria, porque 90% dos problemas nunca vão acontecer. São paranoias da nossa cabeça lotada de verdades, que são verdades que nos furtam a paz, que são verdades que, na verdade, são mentiras. Eu sei que eu tô sendo super redundante aqui, mas quando você entende que você tem verdades absolutas doentes, que só te levam para um caminho de dúvida, de incerteza e de não realização, você coloca um olhar sobre isso. Então, se a gente pegasse um problema pontual, por exemplo, falta de dinheiro, e colocasse algo positivo sobre isso, talvez a gente realizasse até mais do que a gente precisa. Quando é que eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso especialmente no momento de dormir, que é o momento em que a gente está mais tranquilo, que o inconsciente está mais aberto e que o consciente protege menos o nosso inconsciente. Então, a gente tem um acesso mais rápido, mais franco, mais honesto, mais transparente ali ao nosso inconsciente, que é onde tudo acontece. É onde as crenças estão, é onde esse momento do cadarço vai ficar morando para o resto da vida do filho do Humberto. Quando a gente consegue acessar o inconsciente, a gente consegue acessar a nossa mente mestra. É como se a gente entrasse ali no nosso script e escrevesse um roteiro novo. E quando você escreve um roteiro novo para você, a sua performance muda e o mundo muda. E a gente entra de novo naquele clichê. Uau, o mundo tá diferente. Não, você mudou, seu script interno mudou, então o mundo te acompanhou na mudança. Ele sempre foi assim, ele sempre esteve ali. Você mudou, então você acessou o novo mundo. Com um olhar diferente, mas tudo acontece dentro. Como é que eu mantenho isso? É muito legal você ter uma ferramenta que te garanta que toda vez que você der uma escorregadinha, você tem para onde voltar. Sabe aquela criança que está aprendendo a andar? E você que é pai sabe. Eles caem, levantam. Caem, levantam. Às vezes caem e choram, porque faz um dodóizinho ali. Eles olham primeiramente para quem? Para a mãe ou para o pai? Porque eles estão dizendo com o olhar, me ajuda. A ferramenta é isso. Quando você cai, levanta, tem uma hora que você precisa de algo para te segurar, para te embasar, para ser a sua fundação.
E aí você tem uma ferramenta bacana, como por exemplo o My Vibes, e o My Vibes vai te lembrar que você tem uma afirmação positiva para fazer naquele dia para curar o problema pontual. Por exemplo, eu estou fazendo uma afirmação para dinheiro, porque eu quero mais dinheiro, mas nesse dia eu briguei com a pessoa que eu amo, eu não tô legal, eu não tô feliz. Naquele momento pode acessar o aplicativo, criar uma afirmação. Eu encontro uma solução incrível para o meu problema com o fulano. Eu sou feliz amorosamente porque sou abençoado no amor. Eu consigo resolver todas as questões que me ferem. E tem roteiros prontos para tudo isso, tá? Todos os roteiros, inclusive para síndromes do século, que acometem tanta gente. E aí você escuta isso, às vezes com áudio binaural, que tem ali também. O que é um áudio binaural? Por que a gente colocou um áudio binaural e não outro tipo de áudio? Porque o áudio binaural, ele tem um acesso especial ao inconsciente instantâneo. Então, você está com um problema no meio do dia, não pode esperar o momento de dormir, você quer resolver naquele momento. Aí você coloca uma afirmação positiva ali com áudio binaural. Na hora, as ondas cerebrais são ativadas com áudio. E aí você tem essa facilidade de colapsar mais rápido, porque você não está adequadamente em estado de meditação, você não tem tempo para meditar naquela hora e você não está quase dormindo. Então, o seu inconsciente está lacrado nesse momento. Aí, com áudio binaural, você consegue abrir e você consegue enfiar ali meio que a fórceps, porque você está protegido, mas você consegue colocar lá dentro uma afirmação positiva que vai te dar aquele ufa naquele momento. E aí, à noite, você potencializa isso quando você estiver mais calmo. Mas já na hora você vê resultado. É diferente, Daniel, quando você passa pelo olho do furacão sem proteção e quando você passa pelo olho do furacão blindado. Isso acontece sempre quando, por exemplo, a gente está entrando na adolescência. E aí a gente está entrando na adolescência e começa a ser exposto. O Humberto falou uma coisa muito interessante que eu adorei. Não é que não exista bullying agora, é que o bullying tá velado, né? Ele tá disfarçado de outras coisas. E agora a gente não tem o bullying face a face, assim, né? Face to face, mas que era na nossa fase tete a tete, golden hour, naquela hora que você tava, assim, menos precisando de um, né? De um desapontamento, a pessoa lançava contra você na sua cara. Agora não é assim, agora é na internet. Mas a internet fere tanto quanto um olho no olho. Porque se a gente pensar que as crianças e os adolescentes estão ali expostos a redes sociais como a gente estava, a uma galerinha escutando uma música num bailinho de garagem, o estrago é exatamente o mesmo, ou até pior. Porque quando alguém falava na sua cara, você tinha a chance de revidar. Quando alguém fala na internet, você nem sabe quem está falando. Então, eu acho até mais grave agora o bullying que existe. Mas, voltando a essa questão, o adolescente começa a ser exposto a uma série de situações que, até então, ele não era porque estava protegido o tempo todo pela mãe, pelo pai, pelo cuidador. Na primeira vez, isso vai ser uma dor muito profunda. Vai machucar, porque ele não tem repertório, ele não sabe lidar. Na segunda, vai machucar um pouquinho menos. Na quinta vez que alguém for hostil, ele está blindado. Exatamente isso que acontece. Quando a gente aprende a lidar com as emoções e a elevar rapidamente, na primeira vez é um pouquinho difícil, na segunda você já tem um pouquinho mais de manha para fazer isso. Na quinta vez, na hora aconteceu, você já consegue se elevar. Você já consegue fazer uma afirmação positiva que fica muito automática em você, porque você cria um padrão mental, um caminho neural que você ainda não tinha. Aí, criado esse caminho neural, essa afirmação mental nova, você consegue lidar com as situações de um jeito fácil. Não é que não doa, não é que não tenha ônus, não é que só vá ter bônus na sua vida. Não, eu não seria transparente se eu dissesse assim, a partir de agora tudo vai dar certo. É mentira. E quem te promete isso é muito mentiroso. O que acontece é que você passa a ter um novo padrão mental e, portanto, você passa a ter um novo resultado frente aos problemas, frente aos desafios. E feito isso, você é um novo ser humano. Você já não cai com tanta facilidade. Você toma o controle da sua própria história. E eu acho que esse é o grande despertar que as pessoas precisam ter. Quando elas têm noção que elas têm controle da própria história e que o script sempre esteve, está e estará nas mãos delas, a história muda completamente. Uhum.